competência tributária, então, ela é imprescritível. Perfeito, a expressão é ótima também. A competência tributária, ela é imprescritível. O que significa dizer, portanto, que se o ente político não se valer da sua competência, não tem problema nenhum, porque ela estará reservada lá a ele, no momento que ele quiser se valer ou se utilizar dessa competência, poderá fazê-lo. Um exemplo para isso, em 1988, com o advento da nossa Constituição Federal, a União recebeu como um imposto a ser instituído o Imposto sobre Grandes Fortunas. Você lembra desse imposto? Imposto sobre Grandes Fortunas, o IGF, também conhecido como IGP, Imposto sobre Grandes Patrimônios. Pois é, embora isso tenha sido levado à União desde 88, até hoje, esse imposto ainda não foi instituído. Minha pergunta é, será que a União está preocupada em instituir esse imposto o quanto antes? Eu digo, não, ela não está preocupada, porque ela sabe que o seu poder de tributar, que a competência tributária, ela é incaducável. Em outras palavras, isso significa dizer que a União pode levar mais 10, 15, 20 anos para instituir esse imposto. E quando fizer, terá plena competência para isso, em razão exatamente dessa característica da qual nós falamos, a respeito da incaducabilidade. Entretanto, é verdade, eu gostaria de destacar uma outra característica da competência, que é a chamada irrenunciabilidade. O que é irrenunciabilidade? Isso significa dizer que o ente político ele pode rechaçar, ele pode se negar, ele pode se recusar a receber o poder de tributar? Não, de jeito nenhum. Ele pode até não se valer do poder de tributar, mas ele não pode se recusar a receber esse poder. Porque o poder de tributar que é outorgado pela Constituição Federal deve ser entregue a todos os entes políticos que podem não se valer por conta da facultatividade, mas eles não podem se recusar a receber esse poder. Então a gente percebe que o tema competência tributária ele é bastante curioso, ele é bastante interessante. Mas talvez você esteja se perguntando, tudo bem, eu entendi dessa teoria, dessas características, mas a minha dúvida é, quem tem o poder de tributar nas mãos, quem tem a competência tributária, pode se valer ou pode fazer o que com isso? Ora, por que um ente político quer tanto competência para instituir tributos? Porque quando ele recebe a competência, ele terá condições de praticar 3 tipos de atividades. Quem tem competência tributária, num primeiro momento, naturalmente terá condições do quê? De legislar sobre o tributo. Primeira atividade então, legiferante. Além da atividade de legislar, quem recebe competência tem também a possibilidade de fiscalizar a cobrança do tributo. Mas é claro que além da atividade de fiscalização e depois e após exercida a atividade de fiscalização, o ente político terá condições de exercer a terceira atividade relacionada à competência, que é a atividade arrecadatória. Portanto, quando você pensar em competência, você vai imaginar 3 atividades, um kit competências. Exatamente, kit competências, que envolve 3 atividades. Quais são elas? Atividade de legislar, atividade de arrecadar e atividade de fiscalizar. Competência tributária envolve 3 atividades: legislar, fiscalizar e arrecadar. Eu pergunto, esse pacote de atividades, esse kit de competências, ele pode ser transferido? Ele pode ser delegado? Não. A competência tributária, você já respondeu, ela é indelegável. Perfeito. Joia. Agora, para um pouquinho. Talvez você tenha ouvido dizer que, eventualmente, o ente político possa transferir a competência. Já ouviu falar sobre isso? Se ouviu falar sobre transferência de competência, não foi exatamente de competência de que se estavam tratando. Estava sendo tratado, na verdade, um outro instituto chamado de capacidade tributária ativa. Não, peraí, que história é essa? Capacidade tributária ativa. É a mesma coisa que competência? Capacidade tributária ativa significa competência? Não. Uma coisa é a competência, que é indelegável. Outra coisa é a capacidade tributária ativa, que, na verdade, é outorgado pela legislação uma outra pessoa de direito público. Como assim?
Eu entendi essa história, a diferença entre competência e capacidade. Vou dar um exemplo. Vou imaginar que existam autarquias federais, como existem, na verdade, que tenham necessidade de exercer ou de praticar serviços públicos inerentes a toda a população. Naturalmente, quando você exerce um serviço público, na verdade, algo, né, que em princípio estaria sob responsabilidade da União, qualquer pessoa que tenha necessidade de atingir algum objetivo descrito pela Constituição Federal, essa pessoa precisa o quê? De dinheiro, ela precisa custear a sua atividade. Mas autarquias federais possuem competência tributária? Competência não. Vocês viram, na verdade, a competência tributária foi entregue apenas aos entes políticos. A União, então, não poderia transferir a sua competência para uma autarquia. Competência não. Mas a União, no meu exemplo, poderia o quê? Transferir a chamada capacidade tributária ativa, dando a possibilidade de uma autarquia não só arrecadar, também fiscalizar um tributo. Peraí, eu acho que eu entendi. Quer dizer, a diferença, então, em primeiro momento, a diferença básica entre competência e capacidade tributária ativa é que a competência ela é indelegável. Competência é indelegável. Mas e a capacidade tributária ativa? Ah, a capacidade tributária ativa, por seu turno, ela é o quê? Delegável. Competência indelegável, capacidade tributária ativa, delegável. Tem mais alguma diferença entre esses dois institutos? Sem dúvida nenhuma. Quando você pensa em competência tributária, lembra que eu já apresentei para vocês, a competência tributária é fixada por quem? Fixada pela própria Constituição Federal. A competência tributária é fixada pela Constituição. E a capacidade tributária ativa? A capacidade tributária ativa é delegada. Delegada por legislação infraconstitucional. Ah, então competência está na Constituição, capacidade e legislação infraconstitucional. Tem mais alguma diferença? Tem mais uma diferença, sem dúvida nenhuma. Você sabe que competência tributária envolve 3 atividades. As atividades de legislar, fiscalizar e arrecadar. E a capacidade tributária ativa? A capacidade tributária ativa envolve no máximo 2 dessas atividades. A capacidade tributária ativa envolve as atividades de fiscalização e até mesmo de arrecadação. Ah, então peraí. Quer dizer, competência envolve 3 atividades: legislar, fiscalizar e arrecadar. E capacidade tributária ativa, no máximo 2 delas: fiscalização e arrecadação. Gravou aí, então, as diferenças básicas entre os institutos da competência e da capacidade tributária ativa? Só repassando? 3? Então, competência, indelegável. Capacidade tributária ativa, delegável. Competência prevista no texto da Constituição Federal. Capacidade tributária ativa prevista na legislação infraconstitucional. E a terceira diferença é que a competência envolve 3 atividades: legislar, fiscalizar e arrecadar. E a capacidade tributária ativa, no máximo 2 dessas atividades: a de fiscalização e arrecadação. Perfeito. Isso, inclusive, essas discrepâncias, essas diferenças, essa discriminação entre competência e capacidade, você pode vê-la ratificada, fundamentada no texto do nosso CTN. O Código Tributário Nacional deixa bem claro essas diferenças, quando lá no artigo 7º, no seu parágrafo 3º, ele mostra para a gente que o fato de transferir capacidade tributária ativa não significa transferir competência tributária. Afinal de contas, são institutos que não devem ser confundidos. Ok, eu entendi, perfeito, essas características, essas diferenças, mas a pergunta é agora: por que eu preciso saber da competência tributária? E se a competência é para instituir tributos, o que pode acontecer com ela? Como que eu posso classificar a competência tributária? Vocês lembram que eu tinha dito que a competência tributária ela pode ser classificada em uma série de modalidades? Verdade. Eu digo para vocês, a competência pode ser dividida em várias modalidades de acordo com as espécies tributárias. Nós temos quantas espécies tributárias? Nós temos 5 espécies tributárias: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais.
Ora, se são 5 espécies